Vimos, portanto, inicialmente a perspectiva da Comissão, que quer dinamizar e catalisar todos estes processos. Vimos dois projetos que já estão no terreno, um mais tecnológico, outro mais orientado para uma cidade concreta. Como é que vê, Jorge, a ligação entre todos estes elementos e de que forma é que encontra nos vários sítios por onde passa esta constelação de diferentes players que têm que harmonizar objetivos e ir ao encontro uns dos outros? Obrigado pela pergunta, porque na realidade acho que é aí que há um trabalho grande a efetuar, porque ao fim e ao cabo, nas zonas que mencionou antes, em que há diferentes interesses, e na realidade há não só diferentes interesses, mas há diferentes conhecimentos que é importante trabalhar, porque os problemas e as soluções são cada vez mais complicadas, requerem interdisciplinaridade e, portanto, há que desenvolver um conjunto de... Por isso é que faz sentido falar de generic enablers, são soluções abertas e flexíveis. Acho que não houve oportunidade de mencionar isto, mas os generic enablers evoluem no tempo e as pessoas podem contribuir com novos generic enablers. Portanto, os generic enablers do FiWare não são de maneira nenhuma completos, as pessoas podem contribuir para eles e as contribuições devem vir de um conjunto de conhecimentos, desde a psicologia até à gestão urbana, desde as redes wireless até mesmo às componentes e à monitorização de componentes, como é que se chama, às camisolas inteligentes, todo esse tipo de coisas. Portanto, é difícil, na realidade, trazer toda essa gente para a mesa e é esse o grande esforço que a gente está a tentar fazer. Como eu mencionei, o objetivo da Call3 é generalizar, primeiro dar conhecimento a toda a gente que a Future Internet tem muitas aplicações e por isso é que eu mencionei todos aqueles núcleos de competência e especialização em Portugal, porque cada setor pode ganhar muito com a internet do futuro. Portanto, primeiro temos de consciencializar que há essa oportunidade. E depois dizer-lhes que não é de esperar que eles tenham o conhecimento necessário e que, portanto, há de trazer para a mesa todo um conjunto de gente diferente e é por isso que a gente vai meter 20% do overhead na Call3 para que, de facto, haja alguém que gira o sistema, não é? Porque é difícil. Lançar open calls é uma coisa que demora tempo, cumprir todas as regras não é trivial e, portanto, ser aberto, ser bem divulgado e ser atrativo é difícil. E digamos, por isso é que a gente faz o apelo aos projetos, ao FiWare com a tecnologia, depois ao Infinity, ao Sci-Fi, para trazerem essas pessoas todas para a mesa, dar a conhecer as competências que existem. E é pena, eu faço aqui um apelo que na base de dados do Infinity só haja umas poucas infraestruturas portuguesas. Portanto, eu já pedi ao Paulo para introduzir pelo menos 3 das nossas... Mais 3, é importante que isso seja introduzido para as pessoas terem conhecimento, porque há muitas competências a nível das universidades, a nível dos centros dos núcleos de competência, como eu mencionei. Há muita competência em Portugal que não está ali mencionada. Portanto, é importante que isso seja dado a conhecer e é importante que as pessoas se disponham, seguindo o exemplo da cidade Future Cities aqui na cidade do Porto, que as pessoas vejam que isto de facto resulta. Trazer para a mesa um conjunto de competências diferentes, de diferentes pessoas, é enriquecedor, para além de mais é enriquecedor, é uma boa experiência e se a Comissão puder pagar o overhead que é necessário para trazer toda esta gente, é exatamente essa a nossa função e a gente fará um esforço nesse sentido para acompanhar e dar o apoio que é necessário. Federico, any comment? Well,
I think that this is the right environment to start a small company, let's say. At least in our experience in this 1.5 years of the PPP, we found that you need to start from something. And the something is the enablers and the infrastructures. The other day, one of the good examples is that an SME that wants to develop one application like what you have presented. For example, the bus service with the monitoring on all the health or the stress in a smart city. If you don't have the infrastructure of the smart city and you don't have some starting software, and it's very difficult, you can start developing. So that's both things, that having the infrastructures in the program where you can access openly and experiment there, although it's not your city, and they are logging. And also that you have you said, okay, this is a clear app, and I want to deploy it and demonstrate that in this city it's working and sell it to many other cities in Europe. So the idea is that you scale up your applications in terms of potential business you can create. And this is really the powerful vision of the 5PPP. And really, we've commented about this 20% of overhead of the companies really doing these ecosystems and innovation, and also leaving the SMEs really to focus on their business, not focus starting on this, sorry to say, on this bureaucracy and the reporting and the cost and the calculation of the analytic cost, and that, okay, that I understand that this is normal, but perhaps developers needs a different environment, and the environment I think is right in the PPP that for many years I think that I don't know what happened in the Commission, but was a bit more bureaucratic view than now that I think they are in the right. Or perhaps it's not the best one, but I think it's really a good environment. Well, thank you so much, and I think we're ready for the first questions. I would like to ask you to state your name and your affiliations, so where you work, and to make your questions or statements as short and concise as possible, so that we can have a lot of people participating. So, Paulo. Bem, meu nome é Paulo Calçada, sou gestor de projeto no Future Cities, e a minha pergunta, de forma muito concisa, é a seguinte: quando olhamos para as apresentações que o Frederico fez, vemos uma estrutura que é complexa, tecnologicamente, mas a internet é baseada num framework muito simples, e hoje em dia, cada vez mais, todo o desenvolvimento que é feito pelas startups, pelas pequenas empresas, é um desenvolvimento muito ágil. Portanto, as empresas não têm muito tempo para estruturas muito complexas, e havendo um enfoque muito grande por parte da Comissão, que a próxima fase seja feita para alimentar startups e pequenas empresas, de que forma é que nós podemos agilizar também todo esse ecossistema que está a ser construído? Federico, did you understand the Portuñol? Well, it's you were very fast, but I did my best to take it. So how do you deal with the complexity? Yeah, it's I don't know. Really, it's something that is between I think the technical and the financial. I can explain you the technical, perhaps Jorge or can explain you more about the financial thing that I'm not aware. I think that what you comment about the main complexity, I think the first point is to understand the environment, and to understand that the different perception of the program than the others. Normally, if you run a research project with companies or alone, you have the idea and you develop your prototype with your own technology or with open source tools you find wherever. But here you need to really start reading what is have been providing and understand how this is working. So let's say that the complexity mainly is to develop some time or spend some time in understanding the enablers, how the enablers can benefit you, and which of the enablers you want to select. Fiverr is providing Code, that is a tool for developing. So if you want to don't use your own tools, you can develop in the cloud directly. So it is another possibility. And then the rest about the financial, well, I'm not exactly know, but this is something that perhaps
A primeira coisa que eu queria aqui salientar tem a ver com a complexidade. As coisas, de facto, tornam-se tão complexas e o número de interações é de tal forma, cresce de tal forma exponencialmente que não é possível hoje em dia, se alguém quiser desenvolver digamos, um produto, um novo produto, uma nova aplicação para num ambiente complexo, como por exemplo uma cidade, julgar que as coisas vão funcionar como estava inicialmente previsto. E um exemplo é, mais uma vez, o posicionamento da interface com o sensor. Não é? Isto é apenas um exemplo. Na realidade, não é possível desenvolver em abstrato um novo produto e é preciso experimentá-lo no mundo real. Não é? E, portanto, uma das primeiras coisas é que a pessoa tem que ter acesso, o que foi aqui mencionado como infraestrutura. Se a pessoa não tiver acesso à infraestrutura real, não vai ter um produto validado, não é? E isto é um aspecto importante. Portanto, começando por ter acesso a um conjunto de tools e de desenvolvimento e de software, dos generic enablers e tudo isso, passar para a implementação no mundo real, a implementação em teste e validação é uma coisa essencial. E depois, a parte financeira tem a ver com o facto de eu ter dito que aqui não se pretende também, não se está à espera de grandes aplicações e serviços. Eu mencionei que estava à espera de dar, digamos, tasks de 50 a 150 mil euros. Ou seja, não se está à espera que as pequenas e médias empresas ou as startups de repente vão propor uma solução para todo um sistema de gestão, por exemplo, de uma rede de autocarros ou de táxis. Eles vão contribuir com uma pequena, deixem-me chamar pequena, não é necessariamente de pouco valor, mas uma pequena aplicação bem focalizada. Portanto, não há nenhuma pretensão de resolver os problemas das cidades do futuro, há desenvolver pequenas aplicações que respondem a necessidades específicas e, portanto, coisas bem focalizadas em coisas muito concretas. O overhead liberta de todo o tipo de necessidade de fazer grandes relatórios e coisas desse tipo, mas há que ter uma ideia, desenvolver uma solução e depois testá-la no mundo real para ver se aquilo funciona, mas que tem a ser uma coisa, resolver um problema específico, mesmo que seja num contexto muito complexo. Portanto, há que focalizar, porque com o pouco dinheiro e com o pouco tempo, lembrem-se, 2 anos durante os quais se vão lançar um número de open calls, há que ter uma ideia muito concreta para resolver um problema muito concreto e não tentar resolver o problema do mundo, não é? Nem o problema da crise, porque não é isso que se pretende. Álvaro Oliveira, da Alfa Micro. Eu estou envolvido em 4 projetos de Smart Cities e coordeno 2 deles. Portanto, temos 21 cidades europeias envolvidas nesses projetos. 2 perguntas muito concretas. Uma é, na perspectiva dessas pequenas aplicações, portanto, acrescentarem mais valor do que elas sozinhas, parece-me que seria interessante, e a pergunta é essa, se o call favorecerá domínios temáticos, por exemplo, mobilidade ou saúde, se há alguma ideia de ir nessa direção ou se é totalmente aberto. E a segunda questão é, Future Internet não é só a Europa, portanto é o mundo. Em que medida é que esse call deverá ser ou poderá ser estendido, como é a minha interpretação, mas precisamente por isso estou a procurar validá-la, para fora da Europa, envolvendo outras parcerias, porque de facto para que o salto aconteça depressa e diria quase de maneira viral em algumas aplicações, pelo menos assim os esperamos, nós temos que ir para além da Europa. São as 2 questões, domínio temático e internacionalização. Ok, obviamente por questões de ordem prática não é possível numa open call chamar tudo. É possível, é muito provável que haja uns quantos domínios que sejam definidos por cada open call. Mas o objetivo, eu quero aqui repetir, é que seja completamente aberto. Future Internet Based Applications cobre tudo.
todos os setores, por isso é que eu mencionei todos aqueles outras competências que há em Portugal, como exemplo. A gente pode cobrir tudo. Pragmaticamente não pode cobrir tudo. Pragmaticamente as escolas terão certas áreas privilegiadas, mas o objetivo é aceitar tudo, portanto as melhores ideias serão com certeza aceitas. Okay? Voltando outra vez ao tema das Smart Cities, mas eu queria aqui salientar que não estamos só a falar de Smart Cities, estamos a falar de tudo. Tudo é possível, mais uma vez. Mas no conjunto das Smart Cities, se validar, no âmbito das Smart Cities na Europa, um conjunto de aplicações e de soluções, essa validação, garanto que é única no mundo. Mais ninguém está a validar no mundo real. Há umas quantas exceções, São Francisco, mas pequenos e pontuais exemplos. Validar sistematicamente no âmbito de Smart Cities, através de um conjunto, como foi mencionado, de 20, 30 e para crescer 50, 100 cidades na Europa, é uma validação única. É uma garantia para quem quiser comparar essas aplicações, que a aplicação está validada, não só em termos de um conjunto muito variado de cidadãos, não é? De culturas, que mais ninguém também tem no mundo, não é? Quem é que vai desenvolver aplicações? Os Estados Unidos, eles não têm muitas línguas, não têm muitas culturas. Têm muitas culturas, não interessa. Mas é uma diferenciação que vai potencializar a expansão e o marketing dessas aplicações fora da Europa. Portanto, acho que, por construção, não é? E porque estamos na Europa, temos uma grande vantagem. Não é? E temos é de a utilizar. Bom dia, o meu nome é Isabel Cruz, gestora financeira na Use Technologies. A minha pergunta tem a ver com a perspectiva da Comissão Europeia relativamente à plataforma de base que deverá ser utilizada para o desenvolvimento das novas aplicações. Pela apresentação que assisti hoje, sou levada a pensar que a FiWare será a plataforma recomendada de facto. É essa, efetivamente, a perspectiva da Comissão Europeia ou também se admite a utilização de outro tipo de plataformas, por exemplo, da Butler Platform, que está a ser desenvolvida também ao abrigo de um projeto europeu e que visa precisamente desenvolver e disponibilizar serviços para implementadores Smart Object, Smart Server e Smart Mobile. Muito obrigada. Há dois aspectos. Um aspecto, digamos, de político e depois um aspecto tecnológico. O aspecto político é que, certamente, a ideia não é impor o FiWare como a única solução. Na realidade, como foi dito mesmo em termos tecnológicos, é possível misturar um conjunto de plataformas e de enablers. Os enablers não têm necessariamente todos eles de vir do FiWare. O que está aqui a disponibilizar é para as aplicações da internet do futuro, que elas existem, já foram testados, mais uma vez é uma questão de já foram verificados e estão disponíveis. Se a pessoa quiser implementar a versão deles de um determinado enabler, pode perfeitamente fazê-lo, porque estão bem definidos quais são os APIs e, portanto, pode haver uma combinação à vontade, ad hoc, para construir, mais uma vez, estamos a falar de receitas. A pessoa pode perfeitamente desenvolver a sua própria versão do molho bechamel. Não há problema nenhum. Não é por aí que há problema. E, tecnologicamente, como o colega vai referir, é possível fazê-lo. E há casos desses em que há diferentes implementações, diferentes variações do mesmo generic enabler, e há generic enablers que são proprietários. E há enablers que são proprietários e que são introduzidos e são misturados. Portanto, ninguém impede que de outras plataformas e de outros projetos venham soluções e que elas sejam utilizadas em paralelo com os outros. Num caso limite, pode acontecer que o número de FiWare generic enablers seja 0. Mas para muita gente não é esse o caso. Porquê? Porque eles, mais uma vez, têm de começar a correr e têm de começar utilizando o que existe. Não é? Commented. It's really important to understand the difference between the specification and the instantiation of one generic enabler. But let's say that what is interoperable really is, let's say, the specification and the standard supported.
All of them are supporting, let's say, the main standards in use. And the instantiation or the implementations are, let's say, in some cases proprietary or not. But also in the third phase, the new project or new foundation will also develop some in open source. But this does not prevent that you can use others to connect. For example, as we commented, there's a tool to develop to connect to your Eclipse. If you don't want to use Eclipse, you want to use another tool, you can use it. And also, perhaps you have your own device that is not I2ND compatible. So you can also try to gather your own different software to connect to the enablers. So let's say that the enablers are the facilitators, but let's say that are not constraints for the development. And the main idea is that these enablers are to help these future internet services, and they are validating, and SciFi is providing you a capability. Of course, if you don't want to use SciFi and you want to pay Amazon Web Services, it's up to you if you want to pay a private cloud, but you have it with enablers from FiWare. So what it's doing is like reducing the cost and reducing the time for development of the applications. And the difference is, okay, instantiation and others, but there are different business models. It's not an only one. And as I say, coming back to the interoperability, for example, I2, the IoT, Internet of Things, is ETSI M2M compatible. So this is one of the standards used. And the rest are mainly, for example, the clouds are based on OpenStack. So this is not starting from scratch, any of them. That means that the idea is that these enablers, the specifications are made in the sense that can be connected. Then the instantiation is something that is different, but this will evolve in time, as I said. It's not something that is writing in stone and don't change never. What is more, every 6-8 months is a new release with improvements and new capabilities that I think is really important in the software industry to work with this. All right, we have time for a few more questions, and then I promise we will go to lunch. Mais alguma pergunta antes do almoço?